Olá, tudo bem? Tudo bom? Muito boa tarde para você que acompanha o Gauchão.com, Sala 203, e hoje estamos recebendo uma advogada aqui no estúdio, Marciana Tonial Radim. A gente vai conversar com a Marciana em 2 minutinhos, logo após o nosso intervalo comercial. Fique ligado, a gente já volta. Você que mora em Serafina Correia e região e sofre com dores na coluna, ciático, dores musculares ou nas articulações, precisa conhecer o Instituto Coluna Vertebral. Faremos uma avaliação criteriosa para o seu caso, utilizando os melhores tratamentos na área da quiropraxia e fisioterapia, para que você tenha menos dores, mais saúde e qualidade de vida. Siga a nossa página no Instagram, clique no link da bio e nos chame pelo WhatsApp. Estamos de volta e agora sim, nós vamos conhecer um pouquinho da história da Marciana, um pouquinho da história dessa advogada, dessa empreendedora aqui de Casca e também de Serafina, de toda a região, porque tem escritório em Serafina Correia também. Marciana, primeiramente eu gostaria de te agradecer por estar aqui, compartilhando um pouquinho da tua história, da tua trajetória, juntamente com quem nos acompanha através das nossas redes sociais, através da nossa web TV também. Boa tarde, seja bem-vindo à Sala 203, seja bem-vindo ao Gauchão.com. Boa tarde, Thales. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Primeiramente, agradeço o convite. É com muita satisfação que eu estou aqui participando desse projeto, bem interessante, pelo visto, né? Para compartilhar um pouquinho da minha história, do meu conhecimento, da minha trajetória, né? Todo dia é dia de aprender e eu acho que quando a gente compartilha história com outras pessoas, fala um pouquinho da nossa essência, né? É sempre um marco importante para a nossa caminhada, para a nossa missão. É bom sempre contar histórias, compartilhar um pouco do nosso conhecimento, da nossa trajetória, porque às vezes as pessoas conhecem a Marciana, advogada. Exatamente. Mas quem é a Marciana fora da advocacia? Uhum. Né? Isso é interessante, é uma pergunta que eu te faço. Quem Né? é a Marciana? Quem é a Marciana? Então, a Marciana é uma pessoa determinada, uma profissional comprometida, uma mãe que busca sempre o melhor para o filho, busca ser uma boa esposa, uma boa filha, né? Eu diria que eu sou um ser humano em constante evolução. Todos nós temos uma história, temos uma trajetória. Para uns, a trajetória é mais simples, é mais fácil, diríamos assim, né? Para outros é um pouquinho mais difícil. A minha trajetória, ela se iniciou cedo, ela não é uma trajetória fácil, mas eu tenho muito orgulho dela, né? Porque eu costumo dizer que eu sempre caminhei com as minhas próprias pernas, né? Então, assim, eu sou filha de agricultores, pequenos agricultores aqui da cidade de Casca, do interior, né? Com os meus 7, 8 anos, eu já ajudava na lida da agricultura, né? Aí as pessoas dizem, não, mas tão pequena, você já trabalhava na agricultura. Sim, eu lembro muito bem que em meio turno eu ia para aula, né? E no outro meio turno eu ajudava meu pai. E algo assim que me marcou muito nessa trajetória ali dos 6, 7 anos, né? É que o meu pai plantava soja, milho com aquelas máquinas manual, né? E eu colocava adubo, né? E o adubo era colocado dentro de uma lata de tinta. Porém, eu não conseguia encher aquela lata com o adubo, porque ela ficava pesada e eu era pequena. Aí eu colocava meia latinha de adubo para ir colocar, né, o adubo nas covinhas que ele plantava, né? Então, ali começou a minha trajetória, ajudava minha mãe também a tirar leite, a fazer os afazeres de casa, enfim, outras atividades da agricultura, né?
E com os meus 15 para 16 anos, daí eu saí lá da Zazinha do pai e a mãe, né? E vim para Casca, assumi uma família, fui trabalhar como empregada doméstica. Cuidava de uma criança, de uma casa, fazia comida, enfim. Sou muito grata por aquele período porque eu morava nessa residência, né? E aí eu consegui estudar, que o meu objetivo era estudar, né? Meus pais não tinham grandes condições, me deram a vida, me deram a educação, me mostraram o caminho, que é o que eu mais tenho de grandioso hoje, né? E aí eu trabalhava de dia e estudava de noite. Permaneci ali por 1 ano e meio, depois trabalhei em fábrica de bola, fábrica de calçado, até que eu fui contratada numa empresa de telefonia, né? Nessa empresa eu permaneci por 10 anos, trabalhando. Na época que surgiu a Claro, celulares, enfim, né? Sou muito grata a essa família que também me deu esse emprego nessa empresa, porque nesse período eu comecei a fazer a faculdade, né? Então, assim, eu terminei meu 2º grau, eu fiquei 2 anos sem estudar para guardar o dinheiro para pagar a faculdade, né? Então, a Marciana se privava de sair, guardava todo o dinheirinho que ganhava, pensando numa faculdade lá no futuro, né? Passou-se 2 anos, comecei minha faculdade, não tinha computador. Eu trabalhava durante o dia na empresa normal, estudava de noite e o meu chefe me permitia que ao final de semana eu fizesse os meus trabalhos no computador da empresa. E foi assim que eu consegui cursar a minha faculdade de Direito, né? Entrei para a faculdade em agosto de 2000. Em agosto de 2005 me formei, fizeram exatamente 20 anos, agora dia 5, 20 anos que eu estou formada em Direito, né? E aí, quando que eu me formei, fechou 10 anos que eu estava nessa empresa, me formei, eu saí para colocar o meu escritório. Então, tenho o escritório aqui em Casca, escritório da advocacia, junto com 2 sócios. Coincidentemente, esses sócios que eu tenho, a gente se conheceu na faculdade, criou uma amizade, são 2 sócios homens, eu sou a única mulher ali, né? E aí a gente abriu o escritório em março de 2007. Fazem 18 anos que nós estamos no mercado aqui em Casca. Posteriormente, 2 anos após, a gente abriu o escritório em Serafina, né? E se passaram aí 18 anos e a gente está aí firme e forte, com uma clientela boa, trabalhando bastante, né? Muito comprometidos com o que a gente faz, né? Então, assim, a nossa clientela tem aumentado bastante e eu sou muito grata a Deus pela oportunidade que Ele me deu de conseguir cruzar todo esse caminho, de ser uma profissional, de ter a minha independência, né? Isso é muito bom, Thales. Com certeza. E tu teve a oportunidade de trabalhar, estudar, não precisou sair do emprego que tu estavas para começar a fazer a faculdade, né? Então, Exatamente. tu te formou aqui em Casca mesmo, Aqui em Casca, no Campus Casca. no campus da UPF aqui de Casca, na Isso. turma de Direito. Uhum. E 2 anos após, resolveu empreender. Exatamente. E como é que foi empreender? Olha, no começo foi um pouco difícil, né? Porque todo empreendimento, quando você começa, tu sabe das dificuldades, né? Então, assim, desde você locar uma peça, ter aquele compromisso de pagar o aluguel, tipo assim, eu sou de uma família humilde, eu não tinha indicações, enfim, né? É você dar a tapa à cara, é você conseguir os teus clientes pelo teu trabalho, né? Mas como eu sempre fui muito persistente e determinada naquilo que eu quero, né? Começamos aos poucos. Inicialmente, quando nós abrimos o escritório, os meus 2 sócios permaneceram no trabalho deles, né? Eles tinham um emprego fixo, eles permaneceram lá até engajar um pouquinho mais de clientes e poder ir largando, né? Eu lembro que 1 ano após, se não me engano, 1 ano após a gente ter aberto o escritório, um dos meus colegas já largou o emprego e já veio para o escritório porque tinha necessidade, né? Então, logo, acho que a simpatia, o carisma, enfim, o comprometimento, como eu gosto de falar, né? Fez com que a gente atraísse desde cedo bastante clientes, né? E hoje a gente tem uma clientela muito boa em toda a região, né? Casca, São Domingos, Santo Antônio do Palma, meus colegas são naturais de Santo Antônio do Palma, né? Serafina, que é onde a gente tem escritório também, Montauri, enfim, eu tenho clientes de Camargo, Marau, Vila Maria, então a gente tem uma clientela muito boa de toda a região. Quando vocês começaram no escritório, né? Naturalmente,
são jovens Uhum. empreendendo na advocacia, e às vezes tem aquela questão, o pessoal quer pessoas mais experientes, né? Então, tu tem uma dificuldade, creio, um pouco maior. Sim. Mas, como é que foi esse período? Porque vocês não, quando vocês fazem os trabalhos, né, como advogado, vocês não recebem o valor no ato da contratação, e sim Uhum. quando ganha causa e tal. Exatamente. Como é que foi se manter nesse período? Porque a gente sabe que os processos são bem Demorados. demorados, né? De fato, Thales, assim, para a gente sentir um respaldo financeiro, eu acredito que foi assim uns 4 a 5 anos. Eu diria para você sobrar dinheiro e conseguir viver com um pouquinho mais de tranquilidade, né? Mas assim, eu vou te dizer que desde o primeiro mês que nós abrimos o escritório, a gente nunca precisou tirar dinheiro do bolso, tá? Era uma consulta, era um atendimento, enfim, a gente cobrava, talvez no começo um pouquinho menos, né? Hoje a gente segue a tabela, que a gente tem uma tabela para seguir de honorários, né? Mas desde o começo a gente teve uma clientela e a gente sempre atuou com muita humildade. Então, assim, nenhum de nós três tínhamos nome, tá? Existiam advogados muito mais, não competentes, mas com renomes já na cidade, né? E que justamente aquilo que você disse, tem mais, eles já são mais experientes no mercado, né? Então, assim, quando aparecia um caso que talvez eu não soubesse naquele momento dar uma solução ou dizer que caminho que eu ia seguir, eu era bem humilde em dizer assim, olha, eu estou começando, eu vou precisar estudar isso e posteriormente a gente vai conversar e daí você vai ter a opção de seguir ou não, né? E eu acho que essa parte de você ser humilde, de você não dizer, não, a ação tá ganha, não, isso é certo, isso foi algo que foi um diferencial, sabe? Porque assim, a pessoa voltava, ó, o caminho é esse, assim, assim, assado. A pessoa fechava com a gente, ela não ia procurar outro escritório. E isso foi algo que eu aprendi e até hoje eu faço. Porque, embora a gente esteja atuando aí há 18 anos, cada caso é um caso. E vira e mexe entra um caso que nós não tivemos outro semelhante e que você tem que estudar. E eu sou humilde para dizer, olha, eu vou ter que estudar isso aqui para te dar um retorno, né? Então, eu acho que isso é um grande diferencial, sabe? A humildade, o menos é mais. Com certeza. Isso que às vezes, né, eu não sei, né, a questão do direito, como funciona, Uhum, mas, isso aqui é uma coisa simples, se resolve fácil. uhum. E aí, quando tu vai lá, tem algo que complica um pouquinho e não se resolve fácil. Exatamente, é bem isso, Tu né? acaba te queimando no mercado, né? E eu acho que isso que é o bom, né? É você ter os pés no chão, saber, tem futuro, não tem futuro, dá para seguir. Claro que nada no direito a gente pode garantir, né? Mas a experiência faz com que tu tenha um caminho assim, ó, vai dar certo, não vai dar certo, vai ser bom, não vai ser bom, né? E humildade para dizer assim, não, olha, eu não sei, eu vou ter que estudar, vou para te dar um retorno melhor, né? Então, tudo isso é gratificante, né? E estudar cada dia, né? Porque o E direito está em constante evolução. é isso que eu ia te falar. O direito também ele muda muito, Sim, né? Tem jurisprudências, exatamente. tem. Posições que mudam seguido, né? Exato. Então, vocês têm uma. Como é que vocês fazem a atualização de vocês? É diário, é periódico, é mensal, anual, enfim, como é que é a Na atualização? verdade, assim, a gente está bastante ligado nos artigos jurídicos, né? Porque você sabe que hoje, com as redes sociais, com a mídia, enfim, tudo que surge de leis, tudo já é divulgado, né? Então, assim, surgiu algo, tem projeto, a gente já está estudando, já está se atualizando para saber como é que vai, né? Então, assim, tu tem um tempinho de noite, final de semana, né? Tu acaba tendo que estudar para estar atualizado, né? Outro ponto também, a gente trabalha muito com aposentadorias, até agora com as mudanças, assim, reduziu bastante, né? Mas é algo que também nos trouxe muitos clientes nesse lado da Previdência, é o fato de quando a gente for encaminhar uma aposentadoria, juntar a quantidade maior possível de documentos para encaminhar para que dê certo, para que traga um resultado logo para o cliente, né? Então, não é aquela coisa de deixar faltar documentos, de daqui a pouco ter que entrar na justiça. Não, o que é para ser resolvido, se a gente for ganhar menos por causa de atrasados, tudo bem, sabe? Mas aquela prioridade no cliente, de ver o cliente, receber o benefício dele e usufruir em vida. Porque tem muitas pessoas que acabam
recebendo o benefício quando já não estão mais aqui. Ficam os sucessores, né, os herdeiros. Então, assim, esses detalhes que a gente cuida muito, sabe? Porque dinheiro não é tudo, né? Dinheiro não é tudo. Eu acho que a satisfação... eu costumo dizer que eu ganho muito presente de cliente. Muito. Assim, é flores, é chocolate, é bebida. Toda semana eu ganho alguma coisa, né? Mas eu acho que é justamente por isso. Porque, tipo, eu sou bem dedicada no que eu faço e eu procuro dar um resultado o quanto antes, né? Então, isso é muito bom. Que às vezes tu vê alguns profissionais, né? Uhum. Dá aquela enroladinha nisso, aquela enrolada aqui, aquela enrolada lá. Quanto mais tempo demorar, maior é a porcentagem. A porcentagem é a mesma, mas é maior tempo acumulado, algo assim. Eu costumo dizer assim, se tu... Eu nunca vou enriquecer com a advocacia, Thales. Porque assim, voltando pro lado da previdência, né? Quanto mais tu levar um processo adiante, independente da porcentagem ser 20 ou ser 30, né? Se ela demorar 1 ano, se ela demorar 10 anos, vai ser muito mais lucrativo para mim, né? Com certeza. Mas eu sempre penso no cliente. E eu posso te dizer, com quem você falar ali que eu aposentei, eles vão te afirmar isso, vão te confirmar isso. Porque, de fato, eu penso no cliente, na satisfação dele. E eu acho que isso traz mais clientes ainda, né? A rapidez com que a gente resolve as coisas, né? E te traz o cliente de volta, porque às Sim. vezes aquele cliente só vai fazer aposentadoria. Mas ele volta. Às vezes ele pode voltar por algum outro motivo, né? Que precisa, um inventário, algo assim, Sim. vai te procurar. Exatamente. E além dele te procurar, ele vai te indicar. Né? Exatamente. Então, assim, é um cliente daqui, mas tem parentes em Camargo, em Santa Catarina, a gente tem também de outros estados, né? Que por indicação. Não, vai lá no escritório que eles vão fazer, eles são rápidos, eles são ágeis, e o pessoal vem. E hoje, como tudo se resolve online, né? Então, acaba facilitando bastante. Que às vezes tu pega alguns profissionais que dão aquela enroladinha, né? Meu Deus. Deus do céu. É 5 a 10 anos para 10 anos. Tá, mas por quê? Encaminhei isso, mas não dava, daí voltou, vai. Às vezes tu já conhece onde tu pode chegar. Com certeza. Sabe, isso aqui não vai dar certo, nem vamos encaminhar. Já resolve e também tu te livra, né? Claro, é assim e que recebe, eu penso. entrou, assim recebe e segue o baile, vai pro próximo, né? Exatamente, é bem assim que eu penso, né? Então, eu digo assim, perfeito a gente não é. Não, todo mundo erra. Todo mundo erra, né? Mas, assim, na hora de encaminhar, na hora de estudar um caso, assim, para você seguir o mais correto, o mais fácil, para dar um retorno mais rápido para o cliente, isso é algo que a gente atenta bastante. Principalmente. E dentro do direito, tu escolheu previdenciário, né? Previdenciário e hoje eu atuo bastante também na área civil. Por que previdenciário? Porque previdenciário, assim, traz uma satisfação, né? Tu vai aposentar uma pessoa, ela vai ficar feliz, né? Então, assim, a satisfação, claro, na área civil também, né? Mas, por exemplo, eu nunca conseguiria atuar na área criminal. Área criminal, acho que é bem... Não, tipo assim, eu não tenho nada contra os colegas que atuam, até admiro, né? Mas eu, Marciana, vai totalmente contra os meus princípios, né? Então, assim, eu não conseguiria. Aí, tipo, tu atuar na área previdenciária, te traz aquela satisfação de conseguir um resultado, de ver a pessoa, daqui a pouco ela continua trabalhando, mas tem um valor a mais, a satisfação mesmo do cliente, a felicidade que ele fica ao se aposentar. Receber a primeira aposentadoria, Meu Deus, né? Eu tenho um cliente que diz assim, o primeiro eu não vou te pagar, o primeiro vai ser para mim. Tudo bem, né? Porque é aquela satisfação, acho que a pessoa pensa, quando eu vou me aposentar agora que eu consegui, né? Eu quero o primeiro benefício usufruir, né? É isso aí, isso é bom de ver as pessoas, né, se aposentando, certeza. trabalhou uma vida toda, chegar lá no momento de receber, né? Isso. Pelo menos uma parte de volta não é o justo do que aquela pessoa pagou. Isso é fato. Infelizmente não é. Mas pelo menos dá um valor a mais pro orçamento daquela família, com certeza deve ser muito bacana. Verdade, concordo. Marciana, vamos falar um pouquinho, né? Voltar um pouquinho. Por que tu escolheu direito? Entre tantas opções de cursos, por que direito? Eu acho que assim, eu tive um pouquinho de influência, talvez, da minha irmã, né? A minha irmã, hoje ela é funcionária pública aposentada, né? Ela fez direito, nós somos em 4 irmãos, né? A minha irmã mais velha, ela fez direito. Penou, porque ela tem 15 anos a mais que eu, então, assim, ela sofreu para conseguir fazer a faculdade, enfim, mas ela passou num concurso e ela se deu super bem, é super bem sucedida, né?
E aí eu acho que assim, ela contava, ela era contadora e distribuidora do fórum, e ela falava muito dos processos que ela recebia, enfim, de como era e tal. E aquilo foi alimentando, né, em mim uma vontade de querer fazer justiça, de querer ajudar as pessoas, né? Então, assim, eu tenho muito para mim em ajudar as pessoas. Eu gosto muito, eu sou muito de fazer também serviços voluntários, né? Já fiz parte do Concepro aqui de Casca, já fiz parte da diretoria da OAB aqui de Casca, já participei de conselhos de trânsito. Então, assim, eu gosto desse lado de você fazer um trabalho sem receber, algo de você se doar. Então, por que não ajudar e receber também? Né? Então, assim, foi algo nesse sentido que me motivou a fazer direito. E outra, nós tínhamos a universidade aqui, né? Então, tu pensa o bichinho do mato que saiu lá, veio para Casca já meio assim, né? Aí daqui a pouco ir para outro lugar? Não, vamos se acomodar aqui, facilidade, né? Não precisar ir para Passo Fundo, para outra cidade para cursar a universidade. Então foi algo que surgiu, não algo que Sim. tu, né? Porque às vezes tem aquelas pessoas, eu Não, eu não. queria ser Não, advogado. não. Não, Foi algo que foi surgiu, surgindo. foi Foi surgindo. surgindo. Aham. E não me arrependo nem um pouco. Se eu tivesse que voltar atrás, eu faria novamente. O É uma direito. área que me satisfaz, que eu fico de bem comigo mesmo e, que nem eu disse, gosto de ajudar as pessoas, gosto de trabalhar no que eu faço. Claro, às vezes tem uns fatos que são difíceis, tem uns clientes que também são difíceis, mas a gente sabe que isso é em todas as profissões, né? Ninguém é igual a ninguém, então lidar com o público nem sempre é fácil, né? Tu tem que ter um jogo de cintura, né? E graças a Deus eu acho que eu consigo lidar com essas adversidades. Vamos continuando falando dentro do direito, o escritório de vocês Sim? só trabalha com previdenciário e civil ou cada profissional tem uma Não, especialidade? nós. Como é que é o escritório de vocês? Podemos falar também se tem Sim, as redes claro, claro. sociais, enfim, Uhum. onde encontrar vocês. Vamos falar um pouquinho sobre o escritório de vocês também Sim. e a atuação. Aham. Na verdade, assim, eu tenho dois colegas, então o Ronaldo Pavlak e o Márcio Bordim, são os meus sócios, né? Nós atuamos na área trabalhista, o meu colega Márcio trabalha bastante nessa área trabalhista, né? E o Ronaldo também atua na área previdenciária e civil, né? Então, assim, na parte criminal é que a gente não, de fato, não trabalha, não atua, né? Às vezes tem um cliente que é da área civil, precisa fazer uma audiência voltada para o crime ambiental, algo assim, né? Então, a gente até acaba fazendo, mas não é as nossas especializações, né? Nós temos escritório aqui em Casca, na rua Padre Aneto Bogni, né? Eu costumo dizer em frente a lojas Maculite, materiais de construção, que é um ponto referência, uma loja que há muito tempo está no mercado, né? E em Serafina Corrêa, na rua José Pascoaloto, 163. Então, esses são os nossos dois pontos. Nós temos a rede social particular, não temos do escritório em si, porque a gente tem um código de ética, então toda a propaganda do advogado em si, ela tem uma certa limitação, né? Então, assim, a gente acaba não divulgando, mais assim a título de informação, leis que são aprovadas, decretos, mas nada assim voltado mais para o trabalho da gente em função do código de ética, né? Então, vocês acabam divulgando o institucional, podemos dizer Isso, assim, exatamente. algo até caráter informativo, mas Isso. nada A de nossa propaganda é boca a boca mesmo dos nossos clientes, Thales. isso que é o É, que traz até o escritório. As pessoas exatamente. são fui bem atendido, tive a solução do meu problema Isso. dentro, né, de um prazo curto e foi objetivo. Exatamente. E assim, a gente tá, volto a te dizer, a gente tá com uma clientela boa, serviço sempre tem, né? Eu vou para o escritório muito cedo, quando eu tô aqui em Casca, principalmente, 7h30 da manhã, eu já tô indo para o escritório para conseguir vencer a batalha do dia, né? Então, e fica para outro dia, e assim a gente vai lidando, né? Então, de fato, assim, tá satisfatório o trabalho e a clientela em si. E vamos continuar, porque vocês escolheram, né, Uhum, civil, vocês escolheram também o previdenciário, em virtude, uhum, então, tu já me uhum, falou um pouquinho. Mas, se não fosse fazer previdenciário e civil, uhum. qual área do direito te chamaria atenção? Tu nunca pensou em concurso público? Não, eu Não? pensei em concurso público. Eu cheguei a fazer, na verdade, eu cheguei a fazer concurso para delegado, né? Depois eu fiz para oficial de justiça, né? E, na verdade, assim, o concurso público também era algo que eu pensava lá atrás, justamente pela minha irmã ter passado num concurso público e ela ser bem-sucedida, né?
Mas aí, com o passar do tempo, eu fui advogando, fui gostando, fui formando a minha clientela e eu fui meio que me acomodando, né? Porque assim, tu acaba tendo, depois de um certo tempo, tu acaba tendo um retorno financeiro bom, né? Eu costumo dizer, não precisa muito para viver, né? Nessa minha trajetória também eu tive o processo mais difícil da minha vida, né? Então foi algo que também mexeu muito comigo e fez com que eu valorizasse mais as coisas, tudo, né? E me acomodasse, talvez, no sentido de exercer minha profissão e não buscar um outro ramo. Vamos falar um pouquinho desse processo que tu teve? Podemos falar, não tenho problema nenhum em falar dele, né? Tu teve um problema, né? Sim, eu tive um problema, Thales. Em início de 2023, eu tive um diagnóstico de câncer de mama, né? Um triplo negativo, que é dos 4 tipos de tumores que existem de mama, é o mais agressivo, né? Então, eu sempre fui de me cuidar, né? Minha mãe teve câncer de mama e eu sempre fui de me cuidar, tudo, fazer os exames, tudo direitinho. Eu não tinha nada e eu fui fazer um exame e no exame apareceu, né? E aí, tipo assim, encarei numa boa, estava muito familiarizada com a doença, porque a minha mãe teve, meu pai teve, então assim, levei numa boa. Porém, quando o médico me falou o tipo que eu tinha, né? Eu havia perdido uma grande amiga há pouco tempo, justamente do triplo negativo. Então, te digo que eu levei uma sacoalhada, né? Porque aí tu pensa, poxa, né, agora é você, e é você por você, né? Então, eu costumo dizer que esse foi o processo mais difícil que eu tive na minha vida, e eu venci, Deus me fez vitoriosa. Então, assim, foi um ano desafiador. Eu não deixei de trabalhar, eu não deixei de fazer atividade física, eu sou uma pessoa muito ativa. Há uns 8 anos que eu faço atividade física 3 vezes por semana, levanto 5h20 da manhã e vou para academia das 6 às 7. Então, assim, nesse período aí, eu não quis parar de trabalhar, porque se você para de trabalhar, tu vai ocupar a tua cabeça com a doença, né? E eu pensei assim, essa doença não me pertence, é algo passageiro, é algo que veio para me ensinar alguma coisa que eu não aprendi até agora, né? Então, assim, eu nunca me vi partindo, eu nunca me vi, sabe, sendo vencida por essa doença. Muito pelo contrário, ela me trouxe mais força e muito mais valor para a vida. Ela fortaleceu a minha fé. Por muitas vezes, eu tinha certeza que era eu e Deus que estava aí enfrentando, né, aquela fase. Mas as pessoas, né, que nem a Fernanda antes estava falando mesmo, né, as pessoas sempre me viram como uma pessoa forte, né? E eu te digo assim, passando por uma doença dessas, a gente não é forte, mas a gente quer viver, né? Então, assim, eu tenho um filho adolescente. Na época, ele tinha 15 anos, 14 para 15 anos, né? E eu quero ver ele voar, né? Então, ele foi, assim, a minha fortaleza. Era nele que eu me agarrava para vencer, sabe? Mas foi um ano bem desafiador, né? Foram 16 quimioterapias, 13 imunoterapias e 6 cirurgias. 6 cirurgias. 6 cirurgias. Eu fiz uma mastectomia bilateral e eu tive infecção, eu tive rejeição, eu tive tudo que tu pode imaginar, né? Então, assim, eu ia para o fundo do poço e eu saía de lá, né? E nesse período todo, e que nem eu te disse, eu sempre continuei trabalhando, né? Trabalhando, aposentei muita gente nesse período, tá? Que, né, era uma forma de eu também manter minha cabeça, né? Foquei muito na atividade física, confiei plenamente nos meus médicos, tive verdadeiros anjos, os médicos assim que, tipo, o meu mastologista, desde o começo, ele me falou da gravidade da minha doença, falou para o meu marido, inclusive da gravidade da doença, né? Mas ele me mostrou que era possível vencer. Então, se era possível vencer, por que eu iria me entregar? Não, né? Então, eu ressurgia da cinza, mas eu fui vencendo etapa por etapa, né? E que nem eu te falei, né? Deus sempre foi muito presente, né? Eu ia fazer as quimioterapia
Muitas pessoas chorando, ai, porque eu tô passando por isso, porque eu tô, né, desesperadas com a situação, se questionando o porquê, né? Não digo que eu não me questionei. Acho que num primeiro momento, quando eu caí na real do meu diagnóstico, vem aquela pergunta, mas por que eu, né? Mas ao mesmo tempo que veio essa pergunta, veio, por que não eu? O que eu tenho de diferente? Eu sou uma mulher? Quantas mulheres são acometidas por um diagnóstico desse? Eu não sou diferente de ninguém. Então, isso pode acontecer comigo e pode acontecer com qualquer pessoa. Aí eu disse, não, se veio isso, veio para me ensinar que eu tenho alguma coisa que eu deixei passar despercebido e que eu tenho que me ligar, né? E aí eu vesti a camisa e fui, né? Ah, vai perder o cabelo. Para mim não foi problema nenhum perder o cabelo, né? Quando que eu rapei, porque estava caindo muito, né? Eu pensava, e eu mentalizava, cabelo que vai, vida que vem, né? Porém, eu perdi as unhas, o tratamento é muito cruel, é muito, né? Mas, enfim, eu fui superando fase por fase, né? E eu fiquei em casa, assim, do trabalho, nas últimas quimioterapia, que eu não tinha força mesmo, né? Então, eu fazia e ficava em casa uns 2 dias por aí. Depois eu ia para o trabalho, né? E na academia eu fui até a minha 10ª quimioterapia. Quando eu fiz a 10ª, eu não tinha mais força, daí eu tive que parar. Aí eu parei, caminhava um pouquinho, né? E daí eu tive que guardar essa força para respeitar o meu corpo, né? Para respeitar a vontade dele, porque não podia ultrapassar esses limites, né? Mas tudo valeu a pena, né? Eu sou muito, muito grata. Olha, quando eu fazia as quimioterapia, aquelas gotinhas que descia, né? Que nem eu falei, as pessoas chorando, por que isso? E eu dizia, Deus, obrigada, obrigada por essas gotinhas que estão salvando a minha vida, que estão entrando no meu corpo. E eu mentalizava isso, né? Então, foi uma fase que eu venci, que hoje eu sou muito mais forte, muito mais grata. Hoje eu vejo o significado nas pequenas coisas, num pôr do sol, num nascer do sol, num dia chuvoso, né? Então, assim, é coisas que a gente não entende, acho que nem tem como entender, mas eu diria assim que tem que aceitar. Se tu aceitar, tudo fica mais leve, né? Então, tu aceitando, já é meio caminho andado. Aceitar e seguir o protocolo, Seguir o seguir o protocolo. trabalho. Uhum. E se apegar muito a Deus. Porque tem uma força maior, né, Thales? Tem Com uma força certeza. maior e essa força, ela existe e é ela que nos faz seguir, né? Então, eu pedia muito a Deus que me desse sabedoria. E eu sempre pedi a Deus sabedoria. Porque eu tenho condições de trabalhar, eu tenho força, então eu sempre peço, e até hoje, nas situações, nos processos, enfim, eu peço sabedoria. Sabedoria para saber lidar com a situação da melhor forma possível. Saber resolver o problema Isso, da maneira mais coerente possível. isso, exatamente. E Exatamente. tendo sabedoria, a gente vai resolver. Com certeza. E vontade de estudar, de correr atrás, Sim. né, Não, principalmente. isso eu tenho, né? Eu volto a dizer, a Marciana é uma pessoa determinada, né? Então, comigo não tem tempo ruim. Isso é bom. Uhum, com certeza. Marciana, vamos falar a gente falou, né, do teu passado, um Uhum, pouquinho da tua história, tua trajetória, falamos do teu presente. Vamos certo. falar de futuro. Qual que é o planejamento para o futuro? Pro O que futuro, podemos esperar? O que a Marciana planeja? O que a Marciana pretende para o seu futuro? olha, o que eu planejo para o meu futuro, eu acho que hoje eu tô bem estabilizada, né? Tenho um filho, né? E eu quero ver muito esse meu filho voar, né? Como eu costumo dizer. Ele é um pré-adolescente, mas é uma pessoa assim que, querido, ele amadureceu muito também com a minha doença, né? Então, assim, ele tá naquela de fazer uma faculdade, tipo uma faculdade federal, né? E eu acho que é o meu sonho, é o que eu almejo lá para o futuro, lá na frente, é ver ele ingressando numa faculdade federal, ver ele se realizando como pessoa, né? E a Marciana também, assim, ó, quer continuar trabalhando, eu não me vejo, eu trabalho desde os meus 7, 8 anos lá, colocando o adubinho nas covinhas, né? Então, eu não me vejo parando de trabalhar, muito pelo contrário, eu quero trabalhar muitos anos ainda, mas também quero aproveitar um pouquinho mais a vida, né? Eu acho que essa dificuldade, esse percalço que eu tive no meu caminho, me mostrou que eu tenho que aproveitar um pouquinho mais a vida, né? Esse ano eu já viajei, o ano que vem eu pretendo viajar. Então, assim, tentar aproveitar o máximo de tudo, né?
Aproveitar cada momento. Cada momento, cada momento. A gente Exatamente. aproveitando os momentos que estamos aqui, a gente não sabe até quando a gente vai estar. Pretendemos ficar um bom tempo ainda aqui. Exatamente, né? Porque assim, ó, a gente tem uma missão, a gente não veio pra cá, pra essa vida, pra passar despercebida. Não a Marciana. A Marciana não veio pra ser só mais um peso ou uma pessoa. Não, eu vim pra fazer alguma diferença. E eu sei que eu tô fazendo essa diferença, porque hoje eu tenho muitas pessoas que estão passando pelo diagnóstico que eu tive e que me escrevem, e que me ligam, e que me dizem, ó, eu tô me inspirando em você, na tua força, na tua determinação. Cara, isso é maravilhoso, né? Porque tu vê que tu conseguiu vencer e que tu tá ali incentivando pessoas a passar por isso, é maravilhoso, né? Então, acho que, volto a dizer, Deus é muito bom, né? E eu sei que Ele tem muita coisa boa guardada para mim, né? Então, você trabalhando certinho, você atendendo bem teus clientes, você fazendo as coisas certas, eu acho que aí é o caminho, né? Não tem como dar errado. Mas seguindo pelo certo, sempre vai estar certo. Sim, sempre vai estar certo. E Certo. essa ligação com a família, né? Também eu acho que é algo que quanto mais você olha para a tua família, né? Nesse meu diagnóstico, eu tive o diagnóstico em janeiro, 25 de janeiro, 25 de janeiro. Em 25 de março eu perdi meu pai, daquele mesmo ano. Então, assim, tu já tá passando por uma turbulência e aí vem assim o teu porto seguro e vai, né? Então, foi também uma fase bem difícil, mas eu prometi para ele que eu ia superar e que eu ia vencer, sabe? E hoje eu tenho minha mãezinha com 81 anos e meu Deus, eu ligo para ela todos os dias, né? Eu sei que a vida dela eu não tenho como mudar, mas assim, aquela preocupação de filha, né? De cuidar, de zelar, de visitar, de dar amor, de dar carinho, isso eu sei que eu faço. E em relação ao meu pai também, eu me sinto muito, por mais que eu tenha saudade, eu me sinto muito em paz, porque tudo que eu podia ter feito como filha, eu tenho certeza que eu fiz. E aonde ele tá, eu sei que ele tá confirmando isso. Tá acompanhando e tá sempre ao lado. Com certeza. Com Onde certeza. quer que ele esteja, com certeza tá iluminando. Exatamente. Não tenho Isso. dúvida disso. Marciana, vamos falar, né? Falamos de passado, falamos de presente, falamos de futuro, né? A gente já conversou um pouquinho. Uhum. Mas também tu participa de entidades. Uhum. Como é que é esse trabalho voluntário que tu faz, que tu participa das entidades? Também bastante pessoas te procuram pela questão desse processo que tu passou. Sim. Uhum. Como é que quando as pessoas te procuram, chegam até ti, olha, tô com esse problema, o que eu faço? Que eu sei que deve ser um momento meio complicado na vida, Bastante. Bastante. né? Das pessoas, às vezes, dependendo, né? Tu recebe esse diagnóstico e tu fica, né? O que que tu fala? Como é que é a tua orientação? Tua conversa com essas pessoas? E se tem bastante gente que te procura, creio que sim. Sim, tem. Olha, frequentemente tem pessoas que me procuram, né? O que eu costumo dizer? Eu sou bem realista, sabe? Não é porque a pessoa vem me procurar que eu vou dizer, é fácil. Não. Tu tem que ser realista, né? E eu digo assim, ó, fácil não é, mas não é impossível, né? Então, assim, procura bons profissionais, siga o protocolo, pense em você, tenha amor próprio, né? Principalmente nesse momento, se cuida o máximo, faça tudo o que mandam fazer. Eu fazia tudo e mais um pouco, né? E tenha certeza que não fique sofrendo por antecedência, sabe? Que aquilo que é teu, é teu. E ninguém vai passar por aquilo que você está passando. É você, né? É você, eu costumo dizer, você e Deus que sabe o caminho, que sabe a trajetória, que sabe o que está passando, né? Mas procure estar no lado de pessoas do bem, de pessoas que te motivem, né? Porque assim, ó, tem muita gente que quer o bem da gente, né? Mas tem gente também que gosta de especular, que gosta de, né, sei lá, nem sei te dizer que termo, mas enfim, que não te ajuda, né? Como tem aquelas pessoas que se distanciam, tá? Assim, quando tu passa uma fase ruim da tua vida, tu descobre as verdadeiras pessoas, tá? Os verdadeiros amigos, os verdadeiros familiares. Eu vou te dizer, eu não imaginava que eu fosse uma pessoa tão querida,
Meu Deus, quanta mensagem que eu recebi, quanto presente que eu recebi, quanto carinho, quanto abraço. E pessoas que talvez que eu pensasse que essas pessoas queriam o meu bem ou gostassem de mim, simplesmente se distanciaram. Então foi um divisor de águas, né? Mas também agora eu peneirei. Quem fica e quem também não me importa. Eu não quero o mal de ninguém. Eu acho que cada um, volto a dizer, tem a sua missão, né? Mas, assim, tem gente que tu esperava que tivesse outra atitude, né? E não tiveram. Então, por que eu vou estar, de repente, me importando com essas pessoas? Não, né? Vou seguir meu caminho, vou fazer o bem, vou cultivar aquelas pessoas que me fizeram o bem. Sempre é bom estar próximo de pessoas que te querem Isso. estar próximo a ti. Exatamente. E quando as pessoas me procuram, é nesse sentido que eu falo, né? Que nem eu te digo, ser realista, dizer que fácil não é, mas que é possível. É possível, sim. Não é, eu acho que tudo que tu planta ali na tua cabeça, que tu vai com determinação, né? E confiar. Tu tem que confiar, tu não pode, falou com esse médico, ele te falou uma coisa, eu vou procurar outro, não, sabe? Eu pelo menos não fiz isso. Eu confiei nos meus médicos, eles me passaram segurança e eu segui com aqueles do começo ao fim. E hoje continuo fazendo, eu ainda tenho um acompanhamento, né? Tenho orientação também de fazer muita atividade física, eu já fazia. O meu mastologista, inclusive, diz, né, que o que pode ter salvado minha vida foi a atividade física, né? E também a minha oncologista agora veio de um congresso e ela falou, né, que as pessoas que tiveram essa doença, se elas focarem na atividade física, tem aí um risco de 37% de não voltar a doença, né? Então, tu imagina, se eu já fazia atividade física antes, agora eu faço de 5 a 7 vezes por semana. 5 a 7 vezes, praticamente quase todo dia. Todo dia. Uhum. Eu faço funcional, eu faço dança, eu caminho, eu comprei uma esteira, eu dou um jeito. Tá sempre envolvida com atividade física. Aquela história, amor próprio. Eu tenho que estar bem para fazer bem para as pessoas. Se eu não estou bem, como é que eu vou ajudar as outras pessoas? Como é que eu vou desenvolver o meu trabalho se eu não estou bem? Como é que eu vou cuidar da minha mãezinha se eu não estou bem? Como é que eu vou ser uma boa esposa, uma boa mãe se eu não estou bem? Então, eu tenho que estar bem. Se eu estou bem, tudo flui. A coisa flui mais fácil. Daí as pessoas dizem, mas isso é egoísmo. Eu não acho que seja egoísmo, não. Eu acho que quando você se valoriza, porque ninguém vai te valorizar se você não se valoriza, né? Então, se tu não te valoriza, ninguém vai te valorizar. Exatamente. E então, te valoriza. Exatamente. É a mensagem. Exatamente. Eu gostaria de te agradecer por estar aqui, conversando conosco, compartilhando um pouco da tua trajetória, tua história inspiradora. Espero que inspire muitas pessoas que vão nos acompanhar através das nossas redes sociais, através da nossa web TV. E também lhe deixo espaço, caso a gente não comentou algo que é pertinente ser comentado, por favor, fique bem à vontade. Não, eu que agradeço, Thales. Acho que a gente fez aí um percurso grande ali, falou desde o meu início, né? Enfim, de toda essa trajetória, de todo esse caminho. Então, assim, eu acho que não ficou nada pendente, né? Eu só tenho a agradecer pelo espaço, pelo convite, por estar participando desse projeto. Enfim, né? Agradecer, acho que a gratidão é tudo na vida de uma pessoa, né? Então, na verdade, não sou eu, todo mundo deveria agradecer muito mais do que pedir, né? Porque quando você agradece, coisas boas acontecem, né? E olha ali, eu recebi um convite que eu nem imaginava que eu ia ser vista, né? E aí recebi esse convite com muita alegria, com muita satisfação e te agradeço de coração mesmo. Eu te agradeço por ter aceitado o convite, estar aqui conversando conosco, compartilhando um pouquinho da tua trajetória, tua história, com quem nos acompanha. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado a você pela audiência. A gente
Correia e região e sofre com dores na coluna, ciático, dores musculares ou nas articulações, precisa conhecer o Instituto Coluna Vertebral. Faremos uma avaliação criteriosa para o seu caso, utilizando os melhores tratamentos na área da quiropraxia e fisioterapia, para que você tenha menos dores, mais saúde e qualidade de vida. Siga a nossa página no Instagram, clique no link da bio e nos chame pelo WhatsApp.